Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. A semana está chegando no final, mas os nossos encontros não. Sexta-feira, nós ainda temos mais um encontro com você no Atualidades Pampa, em todo o estado do Rio Grande do Sul, e sempre contamos com a sua participação. Sem vocês, nós não seríamos ninguém. Quem gosta, quem não gosta, o importante é que assista. E por falar em assistir, vamos dar uma conferida no que vamos falar hoje? Doutor Ruschel, por favor. Equipe de intervenção fica no presídio de Passo Fundo por prazo indeterminado. Coisas sérias estavam acontecendo lá, Dona Márcia. Doutor Gustavo Vitorino. Acredite se quiser, o Maduro quer conversar com o Trump. Eu achei que tinha voltado a água lá na tua praça, mas enfim, errei. Roberta. Magda, quais são as empresas que mais captaram recursos do nosso BNDES nos últimos 15 anos? Chicão Tofani, será que eu vou adivinhar a tua manchete? Diga. Não vai adivinhar. Não? Não vai adivinhar. Qual é? Eu quero levar para a bancada um assunto que hoje todo mundo fala no Brasil. A viagem dos deputados para... Errastes, Magda Beatriz, errastes. Marne Barcelos. Quero fazer um grande comentário muito forte a respeito do assassinato dos jovens negros no Brasil. É um número tão forte que vocês vão se espantar. Pois eu quero te dizer uma coisa. No nosso programa de hoje, nós ainda temos coisas muito importantes. A gente que, ao ler a notícia do príncipe Philip, que causou um acidente de trânsito, feriu uma pessoa, achou engraçado, porque ele estava dirigindo, mas isso tudo que aconteceu tem um outro viés, um outro lado por onde nós devemos olhar, que somos nós, as pessoas com mais idade, no trânsito, sem periodicidade nos exames. Nós vamos falar sobre tudo isso, mas eu quero começar com o assunto do Marne, porque hoje, assistindo também alguns noticiários, Marne, onde foram citados, onde foram mostrados alguns assassinatos, alguns atos de violência, os meninos todos eram negros. É verdade. Essa é uma notícia que é uma pesquisa que surgiu e que mostra o assassinato de 25 mil jovens negros por ano no Brasil. Eu vou dar a cifra, 25 mil jovens negros no Brasil. Só para que vocês tenham uma ideia, em toda a guerra do Vietnã, 4 anos e tanto, foram mortos em torno de 52, 53 mil americanos. Isso é um estado de guerra no Brasil, onde nós temos uma desigualdade extraordinária e fantástica em referência aos jovens negros e aos quilombolas também, que não recebem os seus títulos. Mas me parece que esses jovens negros, que não recebem o mesmo patamar de igualdade de outros, né, de brancos, etc., e outros negros também, que têm uma condição social melhor. A discriminação que existe no Brasil, pela hipocrisia de determinadas pessoas que dizem assim, no Brasil não tem discriminação, não tem racismo no Brasil. Mentira. Existe um racismo cultural enraizado há centenas de anos no Brasil, desde o início da escravidão, quando os negros vinham de Angola, de toda aquela região, Guiné e também de Moçambique, esses os negros que vieram para cá, que vinham das antigas colônias portuguesas. Esse é um número absurdo que tem que haver uma diminuição e que tem que haver um outro controle, um outro tipo de igualdade, porque todos nós temos direito às mesmas coisas. Não adianta um ter e o outro não ter. Então, seremos sempre desiguais. Então, esse número de 25 mil mortos me deixou constrangido neste ano, que é o 130º ano da abolição da escravidão no Brasil. 130º ano da abolição da escravidão no Brasil, da Princesa Isabel. Então, gostaria que vocês refletissem, pensassem nisso que eu estou dizendo, na morte desses meninos e dessas meninas. Um percentual é de 90% de meninos assassinados e, evidentemente, algumas meninas também assassinadas. Meninos mesmo, né, Meninos, 16, 17. São jovens. Até 30 anos de idade. Até 30 anos de idade. Isso é uma coisa terrível. Efetivamente, é um número assustador e que entristece, né? Porque isso não cede. Isso aumenta. E onde é que nós vamos parar com isso? Que horror. Gustavo Vitorino, a sua manchete. Olha, eu fiquei surpreso hoje. Por quê? Porque eu achei que era só a política brasileira que era doidona, mas tem mais gente doidona por aí.
Vejam vocês, eu vou citar um exemplo surpreendente. Alguns dias atrás, a vice-governadora do Rio Grande do Norte, que é do PCdoB, do Partido Comunista, determinou aos seus seguidores e aos parlamentares potiguares que apoiassem o Rodrigo Maia do DEM. Sim. Sim. A senhora recebeu com naturalidade? Não, mas eu sei que ela fez PCdoB isso. apoiando o DEM. Eu sei, mas ela fez, ela pediu. Aí eu pensei, gente, coisa meio maluca, né? Bom, aí hoje pela manhã o senhor Renan Calheiros deu uma entrevista se oferecendo para defender politicamente o Flávio Bolsonaro. Oi? Eu gostaria que Foi a minha reação. Eu acho que eu ouvi mal. A senhora ouviu mal. Então, vou repetir. O senhor Renan Calheiros, senador pelo estado do Alagoas, se ofereceu gratuita e gentilmente a defender o Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, das acusações que vem recebendo dos ataques à imprensa. O Renan Calheiros se ofereceu para defender. O que fez campanha para o Haddad, para o PT, e que agora disse que vai se separar. É bolsonarista desde criancinha. Tanto é que ele está querendo ajudar o filho do Bolsonaro. Aí eu pensei, gente, a política no mês de janeiro tá heavy metal. Aí o Maduro ontem dá uma entrevista para uma TV hispana, dizendo que está disposto a conversar com o presidente Donald Trump, porque eles vão ter que se entender mais cedo ou mais tarde, afinal de contas são duas nações muito parecidas, o parecidos é que eu gostei, são duas nações muito parecidas, e que ele está disposto a conversar com o Donald Trump para que se ponha um fim a esses ataques. Bom, aí eu parei, eu digo, não, então tá, o problema não é o mês de janeiro, sou eu. Só pode ser. Porque coerência zero na política. Sem dúvida. Olha, a decisão do Maduro tem a ver, sim, com a pressão que a Venezuela vem sofrendo, pressão econômica, pressão política, agora uma pressão internacional. O Peru se colocou contra a Venezuela, a Colômbia já era, o Brasil agora com o Bolsonaro a Argentina, o Chile lá também já se posicionou, o Paraguai se posicionou, com exceção do Uruguai, que é um governo socialista, a Bolívia e o Equador, que ainda tem resquícios do Rafael Correia. As demais nações, o Suriname não existe, né? Que nem o Piauí, né? Não existe. O Gustavo querido te contar. Não, Maranhão. Mas não, o Maranhão É. existe. E você viu ontem Se não existisse, não tinha tudo isso. Você viu como papa dinheiro o Maranhão? Então, assim, eu fiquei pensando, eu digo, a política, a gente sabe que a política é a arte de negociar, de mudar de posições estrategicamente, de tal forma que as suas ideias, seus conceitos sejam recepcionados por uma grande maioria. Ponto. Muito bacana essa definição dos livros de sociologia. Mas, na prática, o que a gente está vendo digamos assim, uma certa bagunça. Se eu dissesse para o Chicão Tofani, Chicão, o Maduro quer conversar com o Trump, porque acha que as duas nações são parecidas e tem que se entender. O Chicão ia me xingar. Você bebeu alguma coisa, só pode ser. O Maduro está com medo de um governo paralelo venezuelano, que todo mundo reconhece. Que todo mundo está reconhecendo. O governo paralelo. O parlamento venezuelano hoje é reconhecido por essas nações como os verdadeiros governantes da Venezuela. Então, assim, eu me mostro surpreso, Magda, porque o mês de janeiro está totalmente atípico na política nacional e internacional. E não terminou ainda. Não. Já passou da metade, mas não passamos da metade. Marne Barcelos, olha, nós começamos bem o programa hoje. Já recebemos uma chinelada do senhor Joaquim Dornelles aqui pelo WhatsApp. Ele diz, morrem mais negros no Brasil? Uma interrogação e exclamação. Porque há mais negros nas periferias e favelas. Vocês queriam que morressem mais chineses ou suíços, Joaquim Dornelles? Muito obrigado, senhor Joaquim. O senhor é muito inteligente. Parabéns, nota 10. Doutor Lúcio, pois não, o Marco trata bem o nosso telespectador. Mas eu estou tratando bem. Não, o senhor foi... Irônico. O senhor foi irônico, porno, deboche, erótico, gozativo. Não faça assim. Olha, porno, como é que é? Porno erótico, deboche ou gozativo. O senhor me lembra muito Platão.
Por que Platão? Eu gosto do Platão bem cheio, com espaguete. Por isso mesmo que eu falei. É isso. Como inteligente também. Não, é impressionante. O seu Joaquim Ele é deve arguto. achar, vocês são impressionantes. Impressionante. É arguto. Eruditos. Arguto. Dona Magda, nós temos exaustivamente tratado das questões de segurança, não só do Estado, como do país, e nos presídios, que é onde desemboca tudo, né? E hoje, aí, tivemos agora essa semana um caso muito reluzente, que é a intervenção no presídio de Passo Fundo. Estão afastados o diretor, o subdiretor, o chefe de segurança, foram transferidos sem cargo remunerado, sem cargo de chefia para os outros, para que se faça uma investigação. A primeira decisão da equipe que está lá é descobrir primeiro como era a rotina de funcionamento para que a SUSEP possa então implementar as medidas. As denúncias, e trato como denúncias, dona Magda, sempre com o recato e cuidado que as atualidades têm, né? Mas são as mais terríveis possíveis. Desencadeou, lógico, a fuga de 17 detentos agora, só se recapturou um. Veja a periculosidade de 16 presidiários muito sérios, com crimes pesados, estarem soltos na sociedade. 16 deles. E aí, nas investigações, se apurou algumas questões, dona Magda, de denúncia. Primeiro, havia tabela para ficar num alojamento melhor. R$5.000, dona. Quem tinha R$5.000 ia para um alojamentozinho, ficava melhor. Tem uma área que quem milita na advocacia, o Gustavo sabe, que é a área da triagem. Quando tu comete um crime, ainda não é designado uma cela para ti ou um lugar, tu fica na triagem. Ali fica tudo, por isso que a palavra diz triagem, né? Para ver para que galeria tu vais. Se tu precisavas pagar R$10.000 para sair logo dessa triagem, não, as denúncias são assustadoras, dona Maria. Tu pagavas 10 mil. Existia uma caixinha dentro do presídio. O que era essa caixinha? Todos os presidiários, aí tu não tinha escolha, tu contribuía para que fosse rateado um valor para os agentes lá, para aqueles que administravam. Era uma empresa bem administrada. Muito bem administrada. Então, arrecadavam-se esses valores e eram rateados. E qual era a benesse? Porque tudo na vida, né, dona Maria? Ninguém dá nada sem benesses. Droga é a hora que quiser, tá com vontade do que quiser, faz o pedido lá, entrega, faz a entrega. Então, essas questões, assim, que chegam a assustar a gente que imagina que lá estão segregados as pessoas, né, quando eles, na verdade, estão a coisa. E infringiam leis, faziam enfrentamentos, mas como eles quem contribuía para a caixinha não tinha processo administrativo, então não chegava à justiça as infrações do presídio para que pudesse ter um aumento de pena ou alguma questão assim. Então, é muito sério realmente o que está acontecendo lá. Volto a dizer, são denúncias que estão sendo investigados, nós vamos acompanhar, mas as primeiras notícias são, repito, assustadoras. Sobre esse tema de presídios que o Ruschel levantou... Mas olha, esse aí é uma empresa, né? Ruschel, você sabe que desde há muitos anos, essa coisa de gestão interna de presídios e o poder dos presos começou a eclodir lá no Rio de Janeiro, quando começaram a construir Bangu 1, Bangu 2, Bangu 3, Bangu 4. O Marlon lembra disso, porque na época ele tinha o programa lá na Rádio Tupi e até tinha a hora das notícias policiais, você todo dia tinha novidade. Está se tentando mudar isso, Ruschel. O Dória começou uma experiência, já anunciou, a experiência de privatização dos presídios. As empresas vão assumir... Foi política de campanha dele. Promessa de campanha. Vão assumir os presídios, vão fazer a gestão. Eu não sei como é que vai funcionar bem a segurança. Sim. Porque como é que vai ser agentes privados? Eu não conheço a lei, mas ele está fazendo uma experiência lá que pode dar certo, e em dando certo ela pode ser reproduzida no país. Muita gente está acompanhando isso de perto. Pode talvez não ser a melhor solução, mas é uma proposta interessante diante da realidade que a gente vive nos presídios. Porque pensa bem, Ruschel, imagina o seguinte, você é um agente penitenciário, aí você, por algum motivo, tem que disciplinar um preso lá, e ele disse para você, olha, a minha turma lá fora sabe onde você mora, conhece a sua mulher, seus filhos, a escola onde eles estudam, tudo. Você quer arrumar encrenca? É que bem isso que eles fazem, né? Mas nós desmistificamos isso aqui, né, Gustavo? Eu te lembro que eu dizia que como é que não vai trancar um celular? Tu consegue trancar celular aonde tu quiser. Claro.
é porque eu disse com todo cuidado, Gustavo, com todo cuidado, porque são chefes de família, são pessoas de bem que trabalham lá, mas é como tu dissesse, né? Como é que tu vai dar a ordem de bloquear o celular quando tu pode receber? Olha, teu filho estuda ali no São Judas Tadeu, não seja lá o que for, que colégio que estuda, né? É terrível. Então, por isso que a gente fala em política, que o Moro tá tratando essa questão, que eu acho excelente, é que quando vem de cima não tem pressão no chefe do presídio, né? Cortou o celular, cortou a energia, ou seja, ela cortou a antena, ou cortou a antena. Então, é uma ordem geral, não é uma ordem... Tu não tem como chegar ao ministro de segurança, então, agora o chefe do presídio, tu tem. Se você perguntar para o Marne, ele não vai saber descrever para você quantos diretores de presídio e juízes de várias execuções penais do Rio de Janeiro foram mortos nos últimos 30 anos. Sim, porque lá você contraria uma facção, os diretores de presídio, eles faziam questão de fuzilar em frente de casa para mostrar força. Então, assim, eu concordo com o Ruschel, tem que tirar da alçada do presídio. Cara a cara com o presidiário. Não tem, acabou. Não é ele, aí a pressão não é ele. Ele não pode permitir o celular quando a ordem de... Quando aconteceu a tragédia da Candelária, Vitorino se lembra bem, quando mataram aqueles meninos na Candelária, eu fiz uma campanha muito grande. Naquela época a gente tinha em torno de 680 mil ouvintes por minuto. É uma força muito grande que tinha a Rádio Tupi. A audiência é merecida, seu Márcio. Não, o senhor está dizendo que o senhor é meu amigo. E eu odiava isso. Não desvie o assunto. Eu odiava isso. Aí eu comecei a bater, né? Porque foram os policiais que mataram os meninos. E aí eu recebi uma mensagem, né? Que eu ia... Que era bom tu ficar quietinho. Não, que eles iam me apagar. Que eles iam me apagar. E aí, no outro dia, eu dei pau mais ainda, né? Porque eu já tinha feito isso em São Paulo, me dei mal, né? Então, o que aconteceu? Eu fui obrigado, a determinado momento, de como as coisas estavam passando e nada acontecia, como no caso da Marielle. Sim. Eles já sabem quem foi. Sim. É um ex-policial, desde o primeiro dia, um assassino de aluguel que fez isso. Ele foi pago para executar, ele vive disso, de executar pessoas. Só que eles agora estão tentando chegar a quem mandou matá-la, né? Então é altamente perigoso. Ser juiz nesse país, ser jornalista investigativo e jornalista opinativo, seu Gustavo Vitorino, está ficando algo muito perigoso, né? Pessoas têm que tomar muito cuidado, porque dá $1 milhão, $2 milhões, pro cara R$2.000, R$3.000, vai lá e apaga o seu fulano e tal, o camarada pega o 38. Marne, o que mais impressiona é o que tu disseste, são os valores. Às vezes tu prende, tu sabe que ele matou por 1.000, por 1.500, uma vida não vale mais absolutamente nada. Mas vale nada. Vamos partir do princípio que para eles, a vida deles não vale mais nada. A vida deles não vale mais nada porque eles já estão no crime, já mataram 2 ou 3, a vida deles não vale mais nada. Então, matar mais 1, mais 2, uma meia... É isso que eles pensam. Eu estou dizendo isso para vocês, não tirei do além, eu já ouvi depoimentos, eu já li reportagens onde os profissionais da área dizem a vida deles não vale mais nada, então tanto faz. Se matar um ou se matar uma dúzia, não dá absolutamente nada. E a autodefesa parece que não vai melhorar não, viu? Hoje, o delegado coordenador da Divisão de Armas de Fogo da Polícia Federal distribuiu uma nota aos delegados. Era uma nota educada, dizendo que teria que haver um monitoramento para aquela requisição de 3, 4 armas, enfim. Mas a sutileza da nota, Ruschel, quem lê a nota percebe. A ordem sutil não mudem nada. Fecha a porta. E eu disse aqui no primeiro dia, verdade. A burocracia da Polícia Federal, ela vai alegar que não tem uma estrutura administrativa para atender, e a burocracia da Polícia Federal, muita gente só vai conseguir arma, mesmo tendo direito das regras, via judicial. Como os juízes até agora não se manifestaram, é só a AMB, a Associação Brasileira de Magistrados, divulgar uma nota contrária, pronto. Então, assim, o inimigo agora não é a lei, vai ser a burocracia. A corporação. Que sempre foi o nosso inimigo nesse país. Exatamente, Magda.
Falou Sempre tudo. foi. Sempre Lembra foi quando eu nosso disse medo. algum tempo atrás que algumas corporações tomaram segmentos da vida pública e se apropriaram? Exatamente. Você viu agora na nomeação de segundo, terceiro e quarto escalão como tem gritaria? Ah, o departamento tal quer que nomeie o fulano, que é de carreira, é lá de dentro, não quer ninguém vindo de fora. O Guedes não teve problema lá para nomear a gente para a área financeira, coordenador da área de fiscalização. agora... Não, tem que ser um fiscal de carreira, um auditor de carreira, não queremos ninguém de fora. Corporativismo. Mas o fulano... Não. Então, assim, quando eu disse que o maior câncer que nós temos no Brasil hoje é a máquina pública, porque ela cresceu, estufou e as corporações se apropriaram de segmentos, não é nada contra o funcionário público, mas é a estrutura, a máquina, ela se tornou odiosa a tal ponto que hoje nós temos, para cada 5 trabalhadores formais no Brasil, 1 pertence à máquina pública. Essa máquina cresceu e inchou de tal forma que a apropriação de segmentos do setor público se torna muito evidente. Tenta nomear alguém para a coordenadoria de fiscalização de uma prefeitura que não seja aprovado pelos fiscais. Senhor Vitorino, Eles derrubam em uma semana. eu vi uma informação hoje, que eu vou checar, mas a informação é de um órgão muito importante de São Paulo, que disse o seguinte, que qual é a média das aposentadorias no Brasil? Esta, pasmem. Nós que somos da iniciativa privada, é R$2.000. Serviço público, média. Serviço público, 15 mil. Gustavo, eu não queria... Marne, você sabia que... É que nós vamos cambiar de assunto. Eu não queria fugir do tema, porque aí nós vamos entrar nesse outro tema que tem... dá um programa. Eu não queria fugir da questão do memorando. É que ele falou de funcionários públicos. Não. Oportuna a tua manifestação, eu só não queria fugir da questão do arma. Olha bem, eu não estou atacando o funcionário. Não tem nada a ver uma coisa com o funcionário, não tem nada a ver. Eu estou atacando a estrutura que degenerou. Tá, mas eu queria voltar sobre isso, não quero contraditar. Eu queria atacar um pouquinho mais a questão do memorando, porque eu fui para o memorando e sobre a matéria nós já divergimos publicamente e é conhecimento público, né? O Vitorino é a favor do armamento da posse de arma. E da posse de arma. E eu sou contra. Mas a matéria nos é muito cara e estamos todos acompanhando. E eu fui ver o memorando, Gustavo, e eu senti... diferente de ti, porque eles enfatizam só o controle acima de 4 armas. Eu achei, porque tu tinhas falado ontem, aí eu fui ver o memorando. Sim. Eles enfatizam muito para que a pessoa não tenha mais que 4 armas. Né? E no mais está valendo a declaração, tem que aceitar. O Moro queria só 2, né? Sim. O Moro queria só 2. O Moro queria só 2. Essa já foi uma das coisas que eles estudaram e não foram atendidos. Então, assim, a questão das 4 armas. A segunda, a declaração, enfatizando que vale a declaração. Então, embora seja preciso ter um cofre de proteção, sim, mas vai valer a nossa declaração. Eu chego lá e declaro que tem um cofre, eu tenho um cofre. Então, eu vejo que sobra, Gustavo, pouca margem para a Polícia Federal trancar esse armamento, porque hoje há um decreto autorizando, e se eu tiver, eu insisto, 25 anos, se eu tiver uma ficha limpa, né? Se eu tiver uma ficha limpa e me habilitar lá, eu não vejo como é que por mais que eu queira, vamos que fosse eu, né? Se tivesse essa caneta, né? E não quisesse conceder, eu não vejo argumento legal para conseguir negar um porte de armas que não seja acima de 4 armas. Mas isso eu coloquei de forma bem clara. Eu acho que a dificuldade não vai ser legal. A lei foi superada. Eu acho que a dificuldade vai ser administrativa. Isso tu está dizendo desde o início, né? É a implantação de tudo isso. Não, sim, até isso funcionar. E é nessa que eu estou trabalhando, né? Porque tu vai viu ser assim, memorando... Você entra com o formulário, basta daqui 10 dias e traz o documento tal. Eu queria entregar tudo agora. Não, só tem que trazer depois, que primeiro nós temos que avaliar, vou olhar sua ficha. Bom, aí traz a negativa. Essa negativa aqui, essa negativa tem mais de 30 dias. Não vai, só tem que tirar outra. Vai tirar a negativa. Olha, eu vou te contar uma coisa. Isso aí tem uma faca de 2 legumes, como se diz. Tanto é para retardar, quanto é para matar no cansaço quem ou não precisa mesmo, tá? Ou não tem condições de ter, porque a pessoa já fica levar as coisas ou não, agora, se vão analisar muito. A frase que tu colocaste antes,
que a burocracia é o que está emperrando muitas coisas, a gente tem uma esperança muito grande desse novo governo que justamente desburocratize, porque com uma burocracia mais ágil, mais rápida, a gente oferece condições de que haja investimentos, que haja prosperidade, que gera emprego, gente. É muita gente desempregada. São 12 milhões de pessoas hoje que não têm o que fazer quando acorda de manhã. Tem ali currículo, tem às vezes muita vontade, tem uma série de compromissos e não consegue honrar. E ainda por cima tem que lidar com a situação em que passa por inadimplente, passa por uma série de questões horrorosas. Então, assim, ó, desburocratizar faz parte de uma esperança que o povo brasileiro tem desse novo governo. No momento que entra um decreto como esse, ok, tem as suas razões, é uma outra questão que não é econômica. Mas se a gente continuar num ambiente onde tem muita burocracia ou favorecendo muita burocracia, a gente não vai conseguir ir para frente. Isso eu acho grave também. Eu não entendo muito de... Aliás, eu não entendo nada de direito penal. O Moro disse uma frase que eu acho que deveria ser o mote das regras administrativas de uma nação. Ele disse o seguinte: nós não podemos tratar o cidadão como um criminoso. O cidadão por si só, a cidadania por si só, deveria ser recepcionada com fé pública nas declarações ao ente. Então, assim, se eu não quero dar uma arma para esse cidadão, eu tenho que dizer para ele por que eu não quero dar arma. Eu não vou lhe dar uma arma porque o senhor tem menos de 25 anos. Não vou lhe dar uma arma porque o senhor economicamente não tem condição. Ou não tem nada porque por causa disso, por causa daquilo, a sua ficha, o senhor tem um inquérito Gustavo, aqui. mas é exatamente isso que eu tenho enfatizado. Eu acho que o critério ficou muito objetivo e pouca margem de manobra. Pode ser nessa linha que tu disse, de retardar, legalmente não. Estimular, porque me parece que os critérios ficaram tão objetivos. E veja bem, fala alguém aqui que é contra. Que é contra. Né? Mas eu não vejo como negar. Se tu te habilitares objetivamente, pode atrasar, pode me dar uma enroladinha lá, mas eu chamo a TV Pampa aqui e disse: olha aqui, ó, eu entrei com o requerimento, eu quero minha posse. Né? A massa de manobra ficou pequena nesse sentido. Eu acho que agora realmente acima de 4 eu vejo com muita dificuldade que se consiga. Aí terão, quem sabe assim, zonas rurais onde ele prova que ele tem X hectares de campo, X funcionários. A zona rural que é o foco, porque eles alegam o seguinte: algumas pessoas, por exemplo, que tem um sítio, aí tem uma casa na praia, tem a sua residência. O senhor, por exemplo... Porque não pode portar arma. Eu não posso sair da minha casa da cidade, ir para a minha casa da praia com a minha arma. Eu tenho que ter outra lá. Tu citou bem, na nossa casa lá, tu vais lá comigo, é a minha casa. Boa. É uma zona isolada. Eu digo, eu quero ter uma arma aqui. Eu quero 5. Não, ter uma arma eu vou ter. Essa é tranquila, eu posso ter. Eu penso que posso ter. Mas eles não vão te dar 5 só para uma casa. Mas eles não vão me dar 5. Eles dizem, não, é uma casa com um terreno de 500 metros quadrados e coisa não. Então, esse dificultador eu acho que tem. A justificativa está no fato de que você precisa endereços que justifiquem você ter a posse de uma arma. Então, assim, você tem um açougue. Isso. Você tem a sua casa e tem uma casa em Quintão, lá onde o Chicão gosta. Bom, aí o sujeito pede autorização para 3 armas. Só que ele vai ter que provar. Olha, que ele mora num lugar perigoso. Está aqui a escritura, está aqui o meu açougue, os documentos do meu açougue, está aqui o documento da minha casa na praia. Claro que isso aí vai ter muita manipulação, mas eu acho que a coisa vai se diluir exatamente no cotidiano. Eu tenho vontade de fazer esse teste. Tu vai tentar ter a posse de uma arma? Sim, eu estive olhando uma bazuca lançamento. Não vai dizer que eles vão contra. Mas essa bazuca, será que não serve para dar tiro na tua casa e na praia do barco? Porque ela deve pegar daqui na praia do barco. Não, ela é uma mata periquita por natureza. Essa é a paixão que eu tenho pelas casinhas de periquita em frente da minha casa lá. Então, assim... Brincadeiras à parte, eu acho que vai ser interessante a gente acompanhar algumas pessoas que eventualmente estejam interessadas em ter a posse de uma arma, para saber como vai ser a burocracia. Porque... nós vamos ter... Porque as pessoas que te forem trancadas vão berrar, né? Bom, assim, vai ser uma gritaria. Não, eu quero falar de um assunto que todo o Brasil está falando. Vamos... O governador romano, vou fazer uma paródia agora, na Galileia, na época da crucificação de Cristo,
Ele determinou o final do Império Romano porque ele lavou as mãos. Ele se omitiu. Pôncio Pilatos. Chamava Pôncio Pilatos. Queira Deus que Jair Bolsonaro, o Messias Bolsonaro, não entre nessa vibe de Pôncio Pilatos. Tem 2 episódios que todo o Brasil está de olho. Os deputados do PSL que foram para a China. Tudo bem, eles foram a convite do governo chinês. Pagos. Até aí tudo bem. Mas a hora não era legal. Não é legal a hora. Existe o legal e o antiético, porque isso aí vai ter uma contrapartida. Os chineses querem equipar, Mário, todos os nossos aeroportos com uma identificação facial que é comprovadamente, isso é um grande Big Brother, isso aí, que já até muita gente suspeita até que os Estados Unidos adotou isso aí. Isso Bolsonaro deveria não ser Pôncio Pilatos, porque ele é contra essa viagem, mas ele não vai para a rede de televisão e fala isso que nós estamos falando aqui. Porque não adianta saber que ele é contra, ele tem que dizer. O segundo episódio, Ana Magda, que refere a Bolsonaro lavando as mãos, infelizmente, é o caso de Flávio Bolsonaro. Ontem, aquele vídeo que rolou na Globo, em todos os jornais da Globo, inclusive Jornal Nacional, Jornal da Noite, todo, que fala, um vídeo que tinha na internet, onde o presidente Bolsonaro falou 1 ano, 2 anos 2017. atrás, que ele era contra o fórum privilegiado, e o filho dele quer usar o fórum privilegiado a seu favor, ele deveria ir para a bancada, para a televisão e dizer o seguinte: meu filho, eu. Não, ele fica quieto, ele não quer ir para o sacrifício do filho e fica lavando as mãos que nem Pôncio Pilatos. Pode pagar um preço muito alto nisso aí, dona. Olha, Magda, posso abordar o assunto? Porque esse assunto eu aprofundei, não, esse assunto Chicão, eu só quero aprofundei fazer muito esse assunto. se me permitem, uma correção aqui, ou pelo menos o nosso telespectador. Uma pena que ele não assinou, mas de qualquer maneira eu vou ler, porque eu achei que a observação dele. Ele disse, claro que pode carregar a arma para outros lugares, senão não poderia nem levar da loja para casa. Só tem que levar ela desmuniciada, ou seja, a arma no porta-luvas e a munição no porta-malas. Não é bem assim, não. Não? Tá bem. Você tem uma autorização como eu disse isso, eu quis... Quando você recebe a arma com a nota fiscal na loja, você tem, parece que, um tempo para levar. Sim, óbvio, até ou a sua casa, ou a fazenda, ou o sítio. Não, se fosse assim, todo mundo lá com a bola. Pois eu também acho. Logo eu vou enfiar na cintura e as balas no bolso. Bom, ok. Chicão, tu trouxe dois assuntos, eu quero tratar do primeiro, depois o assunto é mais complexo, o segundo a gente aborda, o Vitorino vai opinar. Mas eu quero dar uma boa notícia para o Chicão em relação ao primeiro assunto. Gostei muito do pronunciamento do presidente do PSL sobre essa matéria. Tá? Ele, primeiro, foi convidado e não aceitou participar da comitiva. Segundo, repreendeu a comitiva dele. Tá? Então, tu não está proibido de que teus comandados lá façam bobagem, que eu acho que, como tu disseste, tu tem toda a razão, a tua manifestação está correta. Só que é importante que as pessoas que respondem pelo partido se pronunciem. E o presidente do PSL foi muito forte, condenando quem aceitou, não aceitou o convite, embora fazendo esse adendo que tu lembrasse, que as passagens foram pagas pela China, mas não há nada de graça. Tudo tem um pedágio. Claro. Acho que o presidente não devia se manifestar e eu acho que está na hora de começar a proteger o presidente. Acho que está na hora de não se expor demais em tudo que é assunto. Esse é um assunto que o partido tem que resolver. Então eu achei que falou quem tinha que falar mesmo. O Bivar, né? Que é o partido, que é o presidente do PSL. Né? E inclusive, aí sim, quem disse, e tu disseste com muita propriedade também, dizendo assim, queima o filme do partido. É vitrine, o pessoal está acostumado a ser estilhaço e agora virou vitrine. Sim. Tem que ter um cuidado maior com esses tipos de convite. Então, eu acho que muito boa hora, até apoiadores do Bolsonaro criticaram isso. Então, acho que fica aí. Mas ainda não seria caso, Chicão, de intervenção do Bolsonaro, porque eu acho que o presidente tem que ficar equidistante dessas questões para vir em questões definitivas se manifestar. O Augusto tem meia razão, eu acho que ele deveria se pronunciar, porque o Bolsonaro, ao contrário dos outros candidatos e vencedores da presidência brasileira, ele não
teve um partido que deu um suporte para ele. Ele houve, tu me entende, né, Roberto? Ele houve uma candidatura individual, não, ele não teve nada. solitário. Então, tudo que diz respeito ao governo dele, ele tem que ir para a televisão e dar um smash na crítica. Porque a Globo ontem deitou e rolou em cima de Flávio Bolsonaro. Então, pro cara que votou nele vai dizer, pô, virou igual o PT. A impressão que dá isso aí. Para alguns dá, mas para outros não, porque eles estão vendo que há uma coisa pré-estabelecida para limar o Bolsonaro e para sujar tudo isso, entendeu? Porque está demais já o negócio, entendeu? Está excessivo o negócio. Acho assim, ó, por exemplo, tá? Que eu tava pensando, eu acho que o que vai acontecer se alguma sujeira aparecer por aí, tá? E passar, o Sérgio Moro não vai ficar. Sem dúvida. Concordo. O Sérgio Moro não fica. Se pintar, porque vocês tu pegou pelo lado do, não tem que viajar, é moeda de troca, não é momento, sabe? Então, eu concordo até em parte contigo, mas é uma situação delicada, né? Porque a gente tem muitas justificativas pro Bolsonaro também. O Bolsonaro não é um político profissional. Sim, e tanto é que hoje me chamou muita atenção que ele estava recebendo... O filho eu acho grave. Claro que é grave. Vamos só terminar essa parte antes de entrar no filho. Não vamos entrar. Chicão, depois eu só queria separar, porque eu só quero... O que é a discussão aqui? Eu acho que unanimemente todos concordaram que não foi oportuna, ou não foi oportuna... Não é hora de fazer isso. Sobre isso foi... Agora, o que eu acho, e aí a nossa discordância está, só que eu acho que o partido, isso é coisa, foram deputados do partido que foram lá. O presidente do partido se manifestou, acho que o assunto está... O presidente não pode vir de 15 em 15 minutos e dar explicação. Amanhã o partido roubar... mas foi o partido... Aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Aí é o governo dele. Aí é outra coisa. Desculpa interromper a Roberta, depois nós podemos entrar no assunto Flávio. Só dar uma informação aqui, nada como a gente ter os telespectadores bem informados. O senhor José Neno Padilha manda informação aqui. O transporte de arma é uma guia de transporte expedida pela Polícia Federal. Ela tem itinerário, data, horário, data de viagem, destino, tem regras de segurança e tudo. Estava me mudando. Muito obrigado, Suzana. Tá, muito obrigada. Então, fica um esclarecimento para o que eu disse e também para o nosso telespectador que... Senão o sujeito, imagina, ele tira as balas, põe o revólver no bolso e as balas no outro, Coitadinho, pode, falar, querido, só dá pode. licença. Obrigado, muito obrigado. Faz essa cara de ele adora fazer. Parabéns pro senhor mais uma vez. Cachorro que anda de caminhão. Parabéns pro senhor. E eu vou dizer mais, se o Vitorino implicar com o seu Mário de novo, eu vou sair da bancada. Eu vou sair Saímos da bancada, os dois. porque eu não vou tolerar. Vamos para o Eu não vou tolerar mais isso. Eu não vou tolerar mais isso. Eu tô achando que tá rolando um clima. A minha opinião. Primeiro, esse senhor Flávio, esse jovem Flávio Bolsonaro, a formação dele é o direito. Ele é advogado. Ele é advogado. Ele deve conhecer algumas. Se ele sentou no banquinho lá... é a mesma coisa para ele deve ter algum conhecimento disso. Só tem uma coisa. Ele não passa credibilidade. Não. O jeito que ele olha para a câmera, o jeito que ele fala, ele não passa. O Bolsonaro passa credibilidade. Ele não passa nada. E sabe que ele passa um pouquinho da malandragem do Rio, carioca, aquela coisa toda. Tem um componente de arrogância. Os filhos do Bolsonaro são arrogantes. E aí eu fiquei pensando, eu fiquei analisando esse menino, essas coisas todas, isso aí pode destruir o governo do Bolsonaro. Pode mesmo. E nós que torcemos tanto pela mudança no Brasil, toda essa bancada aqui torceu para a mudança no Brasil, porque todos nós cansamos desta choldra que tomou conta do Brasil. Choldra é um movimento, é um tumulto criado por desordeiros. Pois são verdadeiros desordeiros que fizeram isso com o Brasil. É uma choldra que tomou conta do Brasil. E não é só governo de PT, não. Tem outros governos anteriores. Não é PT, não. É um conjunto. E esse cidadão, esse menino, ele pode destruir aquilo que o povo brasileiro queria, que era uma mudança. Se tu acompanhares bem, impressionante, desde o primeiro dia que o Bolsonaro assumiu o Palácio da Alvorada, todo dia tem uma denúncia. Estão procurando. E ela fica sem resposta. Ela vai acumular, de tanto dizer que a tua mulher te traz, ela termina sendo a traidora. Verdade. Sabe? Então, ele não consegue rebater isso. Olha aqui, vamos falar nas coisas que estão acontecendo. O governador Eduardo Leite contestou o reajuste automático
de 16,38% para juízes, defensores e membros do Ministério Público. Isso a gente até já sabia. Com uma ação no Supremo Tribunal Federal, o governador quer evitar a elevação do teto do Executivo de R$ 30.500 para R$ 35.200. Para evitar a elevação, ele recorreu ao STF, a ação com pedido de liminar contesta esse repasse, e em outra ação, esta protocolada no Tribunal de Justiça, o governo contesta o aumento para os defensores públicos sem aprovação da lei na Assembleia. É, a farra com o dinheiro público, né? Eu sempre disse aqui, nunca escondi. Olha de novo a máquina pública. Mas eu quero te Olha de perguntar novo uma as coisa. corporações. Aviva a minha memória. Quem contestou até hoje? Até hoje foi dado. Na verdade... Porque é automático. Não, mas vamos ser honestos. Eu quero que tu explique. O que o governador está fazendo é uma tentativa de remotas possibilidades, porque o STF não vai dar tiro no pé. Sim. Eles reajustam os salários deles, passa lá pelo Congresso daquela maneira ridícula que a gente sabe, e mais ridícula ainda pelo Executivo, porque todo mundo teme o Judiciário. Claro, lá em cima está todo mundo com o rabo preso. Então, eles vão comprar briga com o Judiciário? Quem é que vai fazer isso? E a gente sabe que essa corporação é muito forte. Historicamente, o Judiciário sempre teve muita força para aprovar. Eles constroem seus salários, constroem a sua estrutura. Gustavo, assim, ó... Não tem como mudar isso. Não, tá, ok, mas... Tem que mudar a Constituição. Não, pois é. Mas essa porcaria que todo mundo dá, Constituição brasileira. Eu respeito porque sou um cidadão, mas é uma porcaria. Presta atenção que eu vou perguntar, mesmo que esteja na Constituição. Não dá por um gesto de solidariedade, de humanidade, daqui a pouco alguém diz assim, não, agora nós não vamos fazer esse aumento. Repete o que você disse. Eu quero saber. Não, mas aí que tá, dona Magda. Mas eu acho que todos esses governantes são mequetrefe, porque eles agem sempre, eu acho a lei. Não, nunca diz, não vou dar e azar. Não, mas é que não pode, é isso que o Gustavo está dizendo. Mas pelo menos ele disse não, ele está dizendo que não quer errada. Mas não tem como. Pois é, mas tu não acha que eles poderiam... Para mim, assim, ó, é uma enchente que aconteceu no nosso país. Nós estamos todos desabrigados, sem alimento, sem roupa. Solidariedade só se pratica na máquina pública com o dinheiro dos outros, mais precisamente o nosso. Pois é, isso é tão lamentável, sabe? E falando em dinheiro dos outros, o BNDES, eles fizeram uma reorganização de dados, de forma que está mais fácil agora nós identificarmos o que aconteceu nesses últimos 15 anos, quem são os maiores clientes do BNDES, que é um banco que foi criado em 1952 no governo Getúlio Vargas, é um banco de fomento que tinha o objetivo de fomentar financiar obras de infraestrutura, que tem um longo prazo de maturação e que tem bastante dificuldade de captação de recursos no mercado, e também financiar pequenas e médias empresas, que também têm dificuldade desta captação no mercado. E aí, hoje, o BNDES apresentou esses dados. E chama muito atenção que é uma atitude muito louvável do BNDES, dentro daquilo que o Levi tanto comenta, o presidente do BNDES, que há necessidade de uma atitude bastante clara e de limpeza e de deixar o brasileiro sabendo o que está acontecendo nesses bancos. Mas chama muito a atenção essas operações Eles querem mostrar para onde está indo o dinheiro, né? E é assustadora a relação. Exatamente. Eu vi a relação hoje cair para trás. Então, assim, ó, eu vou trazer aqui os 10 maiores clientes do banco e algumas operações que foram realizadas em alguns países. Inclusive em relações com países muito curiosos, porque quando a gente vê a lista de países, salta aos olhos que houve um componente bastante ideológico na escolha. Porque vejam, países como Honduras, Venezuela, Cuba, Angola e Moçambique receberam dinheiro do BNDES, o nosso dinheiro do Tesouro Nacional Brasileiro. Inclusive, o Brasil sofreu calote de algum desses países, entre os quais Cuba, Venezuela e Moçambique. Estou surpreso. Os empréstimos, então, exato. As empresas que captaram mais recursos do período de 2004, até 2018. Em primeiro lugar, a Petrobras captou 62 bilhões de reais. E a Petrobras é uma empresa que tem condições total de buscar financiamento no mercado, é uma empresa internacional, é uma grande empresa e que não teria a necessidade de buscar, porque juros estão mais baixos do mercado e todo um financiamento melhor. O segundo lugar é a Embraer, que captou
44 bilhões de reais. Em terceiro lugar, tem a empresa Norte Energia, que fez a usina de Belo Monte. Captou 25 bilhões de reais. E aí já começou a vigarice. Em quarto lugar, a Vale do Rio Doce, a antiga Vale do Rio Doce, que captou 22 bilhões de reais. Ela fez essa captação pesada principalmente em relação às exportações na época. Em quinto lugar, vejam só, Odebrecht, 18 bilhões de reais. Em sexto lugar, o estado de São Paulo, que é um dos estados que mais investe em infraestrutura e é realmente um o BNDES costuma investir e oferecer investimentos para os estados e o estado de São Paulo foi um dos que mais captou recursos do BNDES com 14 bilhões. Em sétimo lugar é a transportadora de gás da Petrobras, que captou 13 bilhões. Em oitavo lugar, a TIM, 12 bilhões de reais. Nono lugar, a Telefônica do Brasil, que tem capital estrangeiro, 10 bilhões. Em décimo lugar, a montadora Fiat, com 10 bilhões de reais. Então, a gente percebe que houve realmente um movimento bastante inadequado e nós esperamos que agora o presidente Lévy faça uma reorganização do dinheiro que é nosso. Na prática é o seguinte, nenhuma dessas 10 entidades que pegaram dinheiro do BNDES precisaria nem deveria. Nem deveria. Porque a proposta do BNDES, que a Roberta falou logo no início, é a seguinte, é fomentar pequenas e médias empresas, fomentar o pequeno negócio, fomentar regiões. E focar... Aí o BNDES despeja bilhões de reais em empresas milionárias que não precisam de dinheiro. A Petrobras... Uma vergonha, né? A Petrobras, ela... Mário, eu não consigo imaginar como é que alguém pode quebrar a Petrobras, uma empresa que tem a exclusividade de quase tudo na área petrolífera do nosso país. E dinheiro para o Odebrecht fazer as obras no exterior. No exterior, né? Aí fez obra na Venezuela, fez obra em Cuba. Para vocês terem uma ideia, eu busquei aí uma informação que foi o seguinte, para vocês terem uma ideia, a Odebrecht foi contratada por Angola para fazer uma rodovia em Luanda. O BNDES deu dinheiro, bilhões, para Odebrecht. Mas quem tem que pagar o BNDES é o governo de Angola, que não pagou. Então, é uma corrupção que pode acontecer aí, que está muito equivocado e tem muito dinheiro que não voltou para o nosso caixa. A maioria não voltou, Roberta. Exato. A maioria não voltou. E vou dizer mais, a coisa foi tão séria, eu estava olhando a relação hoje, aliás, está disponível, você pode acessar. O presidente Lévy, do BNDES, está disponibilizando os números. 50. Vem coisas aí assustadoras. Você sabe quem são os grandes tomadores de dinheiro do BNDES? Quem? Os bancos comerciais. Banco comercial pega dinheiro subsidiado... Que eles mesmos emprestaram. Federal, que eles empresta para a gente a 10% ao mês. Exatamente. Empresta para a gente a 10% ao mês. Financia o cartão de crédito, financia 10% ao mês, pega esse dinheiro subsidiado, dinheiro que tem um juro menos de 10% ao ano. É verdade. Eles cobram mais ao mês. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje é um dia muito especial. É um dia muito especial para uma pessoa que também é muito especial para todos nós. Gente! Ele é o rei da polêmica. Não importa se o Bolsonaro manda alguém pro inferno, pro diabo que o carrega ou pra... Olha, seja parou. Pra onde for. Dizem por aí que ele é bonito e bem-humorado. Às vezes também eu me acho feio, mas aí meia garrafa... Mas tu já deixa eu falar uma coisa. Pacote vai, né? Deixa eu falar uma meia coisa. garrafa de uísque, 12 anos, eu fiquei coisa mais linda do bonito, né? Saudades de ti, querido. Eu também, tava com saudade de Seja falso. Tá bom. Saudade de ti. Mas que isso? Saudades dele mesmo. Ele cobra os honorários dele, dona Magda, em sorvete. Ele me exige um sorvete que é de lançamento aí, que custa o olho da cara. A equipe do programa diz que ele fala demais. Será? Gustavo, deixa ela falar, depois tu fala. Vitrolino, professor sabe tudo. Falando em governo federal... Eu também tenho a resposta para isso, viu? Você é sim bonito, inteligente, polêmico, engraçado e faz toda a diferença nessa bancada. E na família Rede Pampa. Há 12 anos,
contribuindo com teu trabalho e profissionalismo. E para vocês aí de casa, o Vitorino tem muitos outros talentos além de apresentador. Essa é uma homenagem especial de todos os seus colegas. Feliz aniversário! Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Pode chorar, porque eu chorei assistindo. Que lindo! Muito Que bom. lindo! Que lindo, muito bonito. Obrigada, produção. O Russo Obrigada, é Vera, igual. que fez uma locução também muito bacana. Obrigado, Que fundo do presentão, coração. hein? Obrigado, fundo do coração. Depois eu quero guardar esse clipe. Tem que que guardar. Obrigado, amor do produção, o pessoal que está lá em cima, os câmeras, a nossa responsável ali, a Monique, que certamente tem o dedo dela Quero te dizer o seguinte. nesse clipe. Obrigado a Vera, que fez a locução. muito legal, ficou Obrigado, muito bonito Vera mesmo. Armando. Obrigado, Vera é excelente Marjana. Obrigado, profissional. direção da Rede Pampa. Obrigado pelo carinho. Eu me sinto, vou confessar a vocês, as raras férias que eu tiro, assim, uma semana depois eu já estou morrendo de saudades. Ninguém pode saber lá em cima, mas eu devia pagar para fazer esse programa, de tanto que eu gosto. Agora já ouviram, agora não adianta. Agora já ouviram. Muito obrigado do fundo do coração. Quero aproveitar e agradecer às pessoas que, de certa forma, mandaram mensagem. Eu tinha... Tu não me deixa falar. Agora vai até o fim do programa. Fala, tô brincando com Não, é que hoje, quando passaram de 1000 mensagens, eu desisti de responder porque eu não consegui. Não dá pra dar Eu não, Muita não, mas não é prepotência. só assim, é que tinha nos vários... Não, me quero dizer que aqui, isso que eu queria dizer no WhatsApp e no nosso e-mail, o tempo inteiro, mas eu não queria interromper, não queria falar, porque eu queria deixar primeiro essa parte da homenagem. Ah, que bom. Eu fico feliz, agradeço a cada um de vocês, telespectadores da TV Pampa, ouvintes da Rádio Pampa, os colegas, os bastidores, o pessoal no corredor, a rapaziada hoje me recebeu com o maior carinho. Muito obrigado, muito obrigado. Quantos anos tu está fazendo? Sexy, ele é sexy. 63. Eu nasci no dia 18 de janeiro de 1956, na Beneficência Portuguesa, às 7h20 da manhã. Tá cedo, tu já estava aí, né? Já estava incomodando isso ali. Segundo a minha mãe, foi o dia mais lindo da vida dela. Não porque eu nasci, mas é porque estava chovendo, aquela chuva de verão com pingos grossos e tinha um sol forte. Então ela disse que olhava a janela e via os pingos de chuva que vinham cintilantes, como se fossem gotas de luz do céu. Foi Ela isso disse, que caiu no teu cabelo, então. O que eu tinha de cabelo, né? Porque agora... Querido, quero te dizer o seguinte, que muitas são as manifestações dos nossos telespectadores, não dá para ler todo mundo, depois ele vai olhar cada um, mas tem uma surpresinha para ti lá na geladeira da TV. Tem uma surpresinha para ti. Pinga. As nossas amigas sempre presentes nos momentos importantes, nos momentos bonitos aqui do nosso programa e porque fizeram parte também da bonita história, fazem parte dessa bonita história da cidade e eu faço parte também da vida delas. A Karina, a Silvina, a Tereza e o Tony mandaram de presente para ti uma torta Marta Rocha deste tamanho e um pacote deste tamanho de sanduíches com abacaxi. Isso! Que amor! Olha, vou dar para todos nós. Para comermos agora, né? Olha, Vai levar na pra casa. verdade era, mas assim, não tem pratinho, a gente Não, ele eu vai não acho levar. elegante comer durante o programa. Mas ele Então, come assim, com as mãos, já comeu. depois eu digo para vocês se estava bom. Eu, na verdade, quando ele chegou, disse, vem cá que eu tenho presente pra ti de aniversário. Fui lá e disse, olha isso e isso. Ai, Maguinha, ai, que... Aí ele começou a me agradecer muito, eu fiquei com vergonha. Eu tive que dizer que não era eu. Eu quero também agradecer a nossa colega, minha colega Roberta Couto, que me fez um presente. Eu fui proibido de abrir aqui para não humilhar o resto das curumais, mas enfim. O presente é nosso, a gente colaborou. Ela é uma lady, ela não vai dizer que é Ela não mentira. vai dizer que não. Ela vai dizer. Espiritualmente. Querida, Não, do e assim, fundo do coração, parabéns, muito obrigado. Parabéns Muito obrigado, do fundo do coração, pela pela pessoa, lembrança. pelo profissional que tu és. Muito obrigado, E, sobretudo, muito obrigado. é muito tocante a tua saudade em relação aos teus pais que te deram o maior presente que tu pode receber nesse mundo, que é a oportunidade da vida.
Então é muito lindo tu estares homenageando os teus pais, sobretudo a tua mãe, num momento tão especial. E isso demonstra ao público, que certamente conhece, do teu bom caráter. Isso é muito lindo. Lembrar dos pais e honrá-los todos os dias é muito especial. Parabéns, parabéns. Eu fico feliz e peço a Deus para que eles, onde estiverem, sintam o orgulho do filho que tem. Olha, quem te manda um abraço aqui no meu telefone é a tua amiga do coração de muito tempo, de muitas jornadas, Liliana Reis. Grande, Liliana. Amiga, um abraço apertado no Vitorino. Eu tenho uma dívida de gratidão, de carinho com a Liliana. As pessoas não sabem, mas o meu primeiro emprego no Rio de Janeiro foi na empresa da Liliana Reis. Ela tinha uma empresa de eventos e eu estava no Rio de Janeiro há quase um mês já, procurando alguma coisa, fazendo alguns serviços esporádicos, a gente aprende a se virar, né? Tocava na noite também, e a Liliana Reis me convidou para trabalhar com ela. Na época ela estava casada com o Sérgio Reis, e de grata memória também, uma figura maravilhosa. Uma pessoa maravilhosa, e eles me levaram para trabalhar com eles, e a quem eu sou muito grato. Liliana, obrigado pela lembrança, eu não podia deixar nesse momento de agradecer a você por esse gesto. O Dr. Cláudio Lamáquia disse uma frase na quarta-feira no evento da OAB, que eu não vou esquecer nunca mais e vou usar para sempre. Gratidão é uma dívida que não prescreve. Gratidão. Foi essa, ele é o homem dos textos, das palavras. Vamos tentar, vamos se acordar, senão esse aí vai ficar... Posso mandar um abraço aqui, então? Pode, por favor. Dona Nilce e seu Joaquim. A dona Nilce me encontrou no mercado e disse, eu adoro o Vitorino, né? Já botei aqui porque... Vou dar um abraço. Tudo bem. Eu disse, mas ele é meio chato de vez em quando. Não, mas mesmo assim eu amo ele. Eu ria pra amor. Olha só que amor. Dona Nilce, um beijo. Eu quero mandar um abraço para minha amiga Raquel Green, que é a maior teacher de inglês no Brasil, aqui de Porto Alegre, lindíssima. Eu disse para ela, Raquel, o top não é se chamar de Raquel. Raquel virar Rachel. Rachel em inglês é Raquel do filme Blade Runner. Do filme Blade Runner, exatamente. Fui corrigido pela Magda Beatriz e eu e o Mário também queremos clipe no dia da aniversário. Exatamente, porque se eu e o Mário... Para a mesma minutagem. Mesma minutagem, um programa só para que o Vitorino só falou hoje, né? Não, parem um pouquinho. Queremos ter eu e o Mário, queremos a mesma coisa. Para vocês. Eu estou tentando imaginar. Posso dizer uma coisa para vocês? Vocês são pouco criativos. Eu estou tentando imaginar. Isso é um repeteco. Eu quero que vocês tenham no aniversário de vocês uma outra coisa. Não, mas nós queremos igual. Eu estou tentando... Tá bom, igual tá bom. Assim tá bom. O Ruxa também quer. Estou tentando imaginar, para o clipe sair completo, estou tentando imaginar a nossa Monique Dornelles procurando imagens da bundinha nova do Chicão. Agora tu vem aqui me desqualificar porque tá fazendo aniversário. Sim, mas o seu clipe sem bundinha não é a mesma coisa. Eu acho que ela o padre é o senhor que deu intimidade a ele. Em cima de mim, de ti. Sim, com certeza. Se fossem fazer um clipe... regimentando Capanga? Se fossem fazer um clipe de Chicão Tofani, só as mulheres que teríamos que mostrar, ficaria quase uma hora de... Quase uma hora de... Puxa, Nova York. Por quê? Olha só o que ele tá fazendo contigo. Mas ele vai dizer que ele tá com a patrulha, não sabe se tem uma patrulha. Tá ajudando, tá ajudando. Não, parei um pouquinho. Ele tá ajudando. Não, a gente ouve que a gente... O Ruxa tá te ajudando, viu? O Ruxa, eu disse o seguinte... Presta atenção que ele tá te ajudando. Tu conta aqui de quantos casamentos, tu conta o teu gosto por mulheres... O Ruxa... Tá no ar ainda, pode ter, só um pouquinho. Mas eu me inspiro muito bem. Se tu estiveres casado... A pessoa não é daqui ou ela não tem cérebro. Mas eu posso porque ela não, alguém que não conhece a tua história, tu bota a tua história aqui todos os dias. Mas eu quero botar o Ruxa também. Eu tinha esperança. O Ruxa não pediu muito. Eu tinha esperança que o programa já tivesse saído do ar ainda. Não, tá tão no ar ainda, tá no ar ainda. Falta muito. Aqui ninguém ajuda. Dona Magda, fui consagrar o homem. Eu fui dizer que teríamos que fazer um vídeo de quase uma hora para mostrar todas as mulheres que ele amealhou ao longo da vida. Aí ele vem e me derruba. Inclusive as imagens do Vitorino são retocadas. As imagens tem retoque, exatamente. Tem retoque. Tem muito retoque nas fotos. As fotos do Vitorino. Ele bota a bundinha de plástico e eu que sou retocado. Olha aí, ele tá queimando. Plástico PMMA, que isso? Botar quem? Metacril não é plástico. Tu botou aí. Dona Magda, estamos falando em fotos. Tem uma brincadeira, brincadeira nas redes sociais que estão... desafio, chama-se desafio, né? Aliás, querem fazer conosco. Ontem a Carla falou uma coisa que não é bom. Bota uma foto tua e uma foto de 10 anos atrás, né? E
Como não tenho mais idade para isso aí, tive que inovar na brincadeira. Botei uma foto minha lá de quando eu casei, botei 1919 e 2019. Tá fazendo o maior sucesso, dona Márcia. Eu quero te dizer o seguinte, aqui as pessoas responsáveis pelas nossas redes sociais me pediu uma foto minha de 10 anos atrás, se eu tinha e tal, não sei o quê. Eu digo, olha, acho difícil, mas aí procurei e encontrei uma foto logo em seguida que eu entrei aqui na Pampa, junto com o Clóvis e todo mundo. Uma época a Pampa tinha um fotógrafo, mas eu tô tão bem, que vocês não vão acreditar que de 10 anos atrás, então eu nem vou mostrar. Vamos falar de futebol, dona A minha linda! Estamos falando da beleza da dona Magda, eu me nego a falar de futebol. Na minha foto dos 10 anos, de cada 10 mensagens, 9 dizia assim, tinha mais cabelo. Fala, Chicão, o que tu quer falar? Eu ia falar de futebol. E aconteceu eventos interessantes a semana com o Cristiano Ronaldo e também com o Neymar. Neymar, em Doha, no Catar, participou de uma corrida de camelo e ganhou uma bagatela de $25 mil, que foi o prêmio. A corrida de camelo é para o menino engraçado. Não, mas é interessante, porque ele descobriu que como tu estimula o camelo a correr, ele falava no ouvido do camelo, gab, 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 e o camelo corria mais que os outros colegas dele do Paris Saint-Germain. E essa é uma pré-temporada do Paris Saint-Germain no Catar, porque o príncipe do Catar que patrocina o PSG na França. E também ali do lado, na Arábia Saudita. Olha só. Aí está o Neymar com o Daniel Alves, que é outro brasileiro do Paris Saint-Germain, lateral direito baiano. Ficou em segundo, né? Ficou em segundo. E a corrida de camelo, uma coisa de camelo dá $25 mil. Eu sei que eu achei mais bonito foi muito legal, né? Eles doarem o prêmio. Exatamente. Agora, se é aqui, não. Aqui, vem pega. Aqui, né? Você sabe que esse esporte é comum lá nos países. Corrida de camelo. Sim, claro, mas é que é engraçado. Eles criaram... O camelo corre, né? Gustavo, eu não sabia, fiquei sabendo nesse evento aí. Eles criaram um sistema eletrônico, que lógico que tu não fica gritando no ouvido do camelo. Se instala um sistema eletrônico, os meninos ficam na cabine e lá cada um cria uma forma de comunicação com o animal para estimulá-lo a correr mais, né? Neymar não conhecia, fez uma foto de sunga no mar Arábico ali e postou na internet. Foi o maior sucesso que teve, sabe? Mas ali do lado mesmo aconteceu uma coisa, dona Magda, interessante. O Cristiano Ronaldo mostrou que ele é uma grife para ganhar. No atual momento, ele é maior que o Real Madrid. O Real Madrid é maior que ele, mas no atual momento é maior. Sabe, Rústico, ganhou a Supercopa Italiana contra o Milan ali na Arábia Saudita. Com o gol dele, né? Com o gol dele de cabeça. Interessante esse gol dele. Né? Ele é mais do que um jogador, ele é um atleta, né? Ele é uma grife, a palavra é tua, ele é uma grife. Eu estive no restaurante da família. Não, agora falamos do Cristiano Ronaldo. Tem coisas dele, né, na decoração. E tem alguém que pintou o rosto dele, que era completamente diferente do que ele é hoje. Mas tu sabe que aquele restaurante tem uma história de amor atrás? Um amigo meu disse em Gramado que a irmã dele veio a Gramado uma vez com a família e conheceu... Sim, se apaixonou por alguém. Um cara de Taquara, que é do lado. Mas é uma paixão louquíssima. Tu conhece aquela paixão, né, Vitorino? E a mulher o Vitorino conhece? Europa. Ele conhece também. E ele veio da Europa e voltou ao restaurante em Gramado. Eu vou te contar que não é bem assim. O Vitorino queria estar nesse ponto. Não é bem assim. Ela até conheceu Quase que alguém conhece pessoa, o Vitorino, abre um restaurante. Até teve uma coisa que não tem mais, tá? Mas, na verdade, eles foram procurados por um grupo de empreendedores de Gramado, tá? Porque queriam fazer negócio, então, porque não é dele. Não é dele, tem o nome dele, tem toda a estrutura. E ele fez uma franquia. A irmã dele está aqui para coordenar. Não tá mais com Dona Magda, então tá liberado. Dona Magda, eu gostei da versão mais romanceada do Chicantofani. É muito melhor. Eu também achava que era assim. Tu acha que o Vitorino tem chance, Bárbara? Não, quem abrir um restaurante com o Vitorino vai quebrar, porque o Vitorino vai comer o restaurante. O Vitorino vai comer o restaurante. Permuta. Aí ele vai ser contra a permuta. O Chicão não deu a informação mais importante da vitória na corrida de camelo. Ele falou, não foi isso não, o Neymar encostou no ouvido do camelo e disse, ô bicho, a Camela descobriu a senha do teu celular.
Rapaz, correu tanto. Cara, nós vamos te levar livre porque tu tá de aniversário. Foi ruim essa? Não, muito foi ruim, das essa foi piores muito coisas que tu disseste até hoje neste programa. Mas hoje tem que rir. O Mário mereceu. Horror! Não, mas hoje tem que rir. Mas hoje tem que rir. Não deu nem pra... Não, vai Aniversário, Dá uma forcinha, dá uma aniversário. Não, já ganhou parabéns, já ganhou vídeo, nada. Já tá abusando. Não, essa já tá muito abusando do ruim. Essa tá aniversário. muito ruim. Não dá. Presentes, ganhou presentes. Nós estamos falando agora de namorados, de não sei o que e tal, né? Que quem casou, quem tá namorando. Vitorino tem namorado? O Mário não fala do namorado. Internet, redes, muito cuidado. Tem outra vez um falso soldado americano que está se aproximando das mulheres aqui do Rio Grande do Sul, principalmente mulheres de mais idade, obviamente. Conta uma história horrível, conta não sei o quê, que vem embora para o Brasil e que vem justamente para a cidade, para onde eles, da mulher é, que a mulher é. E aí, ó, faz o canto nos ouvidinhos e pede, ele não pede dinheiro. Ele diz que precisa. Aí ele conta uma história que descobriram não sei aonde, ele, um grupo de soldados, um tesouro, mas que para poder trazer ele tem que pagar uma taxa para vir para cá, para se mudar. Vigarice. Uma senhora não caiu nessa, então preste muita atenção. De novo, o golpe de um falso soldado americano que está se aproximando das mulheres aqui do Rio Grande do Sul, um site de relacionamento. É fria. Dona Magda, eu tenho acompanhado a questão da reforma da Previdência e tenho sido repetitivo, embora tento ser criativo e original. Mas a matéria é muito importante e todos os dias tem capítulos novos. Agora vazou a estratégia do governo, da equipe de assessoria do Bolsonaro, de como tratar, como abordar essa questão da Previdência, e eu achei extremamente interessante. Eu achei difícil da gente entender. As pessoas estão tendo dificuldade de entender. Não, além de ser impopular, e tem a ver com o que a gente vai trazer aqui. A equipe do Bolsonaro avaliou que o insucesso da equipe do Temer na apresentação dessa medida foi porque ele não trabalhou a questão popular e não trabalhou a fraude. Então, o que é a estratégia agora que eles desenvolveram? Que eles vão enfrentar, e isso nós já noticiamos durante a semana, tentar terminar com a fraude dentro da Previdência. E isso traria uma economia de 20 bilhões. Isso trazendo para uma década dá quase 200 bilhões, que equivale a 1/3 do que se pretende economizar com a reforma da Previdência. Então, o que eles querem linkar? Quanto eles vão investir para fazer esse sistema, para pegar isso? Porque esse que tem aí... Mas vamos tentar entender. Vamos tentar entender primeiro o sistema que eles estão tentando fazer. Então, eles querem provar que primeiro o governo agiu. Como é que agiu? Agiu terminando com as fraudes e trazendo, numa década, 200 bilhões para os cofres públicos. E aí sim, quando o governo mostrou o serviço, então ele poderá cobrar a reforma da Previdência, que trará, que só esses 200 bilhões é 1/3 do que se vai economizar com toda essa reforma. Então, é essa a estratégia que vai ser desenvolvida agora. Trabalhar primeiro na prevenção para que quando chegue em fevereiro, né, nós já nos familiarizemos com o que está sendo feito para terminar com a fraude na Previdência. Esse pente fino que eles estão propondo ampliar cada vez mais vai trazer, digamos assim, uma discussão interessante, que é a forma como eles estão tentando aproximar a aposentadoria, Mari Barcelos, digamos assim... Do salário mínimo. Diminuir. O movimento que eu tenho visto até agora, eu vou ser honesto aqui, porque eu abri meu voto, eu disse que eu apoiei, todo mundo notou, ninguém, é novidade. Mas a sensação que eu tenho é que eles estão buscando informar a população, mas o perfil que se dá é cada vez mais sectário, ou seja, Previdência, 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 Previdência. Como a gente sabe que 90% da Previdência é iniciativa privada, a sensação que fica é de que vem uma bangornada na iniciativa privada para comprimir ainda mais. E em relação ao filtro das aposentadorias, que eles vão passar agora limpo, o Michel Temer iniciou isso no ano passado e provocou uma verdadeira carnificina. Tem aleijado, que teve cancelado a sua aposentadoria, tem que voltar a trabalhar. É verdade, já falou. Sim. Se eu mostrar para vocês, eu tenho... É que eu não posso mostrar aqui, porque tem um componente ético, enfim. Mas se eu disser para vocês as manifestações que a gente vê nos autos, não só da defesa do INSS, mas especialmente do Ministério Público,
é assustador. Gustavo contribuiu. Realocação profissional. Eles entendem que daqui a pouco o sujeito tetraplégico, pelo fato de poder ouvir, falar e enxergar... Pode trabalhar. Pode trabalhar. O que também a gente percebe é pessoas que têm a depressão, que têm laudos que atestam esse problema, os psiquiatras fornecem e aí também estão sendo prejudicados nesse sentido. Tem gente que já se matou por causa disso. Então, assim, ó, suspenso o benefício. Nem tanto ao mar, nem tanto ao sol. Acho que tem que fazer esse pente fino. Acho que faz parte do projeto do governo Bolsonaro de realmente proteger a máquina pública de invasão de corrupção e etc. Mas realmente tem que avaliar e aproveitar, quem sabe, essa situação para fazer justiça, né? Quem sabe se pensa, por exemplo, em coisas, se a ideia é impactar o público, como o Ruschel deu a notícia, por que não fala o seguinte, o que nós vamos fazer com essas mais de 10 mil pessoas que têm mais de 2 matrículas? Sim. Ruschel, tem gente que se aposentou com menos de 50 anos, exato, que recebe mais de 100 mil reais por mês, somando 3, 4 matrículas. Isso está errado. É assustador. O sujeito foi deputado, não sei o quê, tinha um plano lá que ele recebia... Aí depois virou prefeito, não sei o quê, depois virou governador... Se a gente for entrar no mérito, nós vamos começar pelo Congresso, né? Isso. Aí que tá. Se for entrar no mérito... Aí que tá. A bandalheira começa de cima para baixo. Na especificidade, eu quis definir a estratégia, eu quis trazer a estratégia. Sim, mas agora, se nós formos trazer especificidade, nós vamos ficar aí assustados. Pois é, mas o que me preocupa é exatamente isso, essa estratégia de dissimulação que o governo tem que deixar de usar. Isso. Ele quer comunicar, vamos tocar na ferida. Olha, são mais de 10 mil pessoas que têm 2, 3, 4 matrículas, algumas delas com aposentadorias de 6 dígitos. Não tem caixa que resista a isso. Não tem caixa. Enquanto isso, o Marne deu a média das aposentadorias de iniciativa privada, R$2 mil. Isso aí. Bom, deixa eu fazer um meia-culpa aqui para os nossos telespectadores com relação aos nossos e-mails. Quase todos eles versam sobre assuntos que foram bem debatidos aqui, que é o problema do filho do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, o problema do Queiroz, então assim, e sobre as armas também. Então, por isso que eu também não fiz muitas interrupções no programa para falar, ou para perguntar, ou para colocar essas ideias, que foi mais ou menos o que a gente disse aqui. Mas eu tenho, agora sim, um WhatsApp aqui do Luiz de São Leopoldo, que diz assim: querida Magda, não gosto quando criticam o nosso bondoso Marne. Magda, como o bondoso Marne fala pouco nesse programa. Por que bondoso Marne? Porque não deixa eu falar. Porque o Vitorino oprime ele, dona Magda. Saber. Porque o Vitorino oprime ele. Toda hora. Exato. Eu? Não, o Vitorino. Sabe como é que o Vitorino oprime? Ele lança um assunto, ele sempre pega um repique do assunto, repique. Não, e aí ele... deputado, ele é meio parecido Faz a mesma coisa, repita. Eu vou cometer uma confidência, o que não é comum. Não, só um pouquinho. Não vou deixar vocês falarem. Porque eu li esse WhatsApp justamente para que o Marne falasse, vocês todos se meteram. Exatamente, não deixa. Mas espera aí, eu preciso terminar antes que ele fale. Eu vou cometer uma confidência que não é comum em mim, porque tem muito recado. Sim, porque as outras confidências nós que falamos todos. Eu quero dizer assim, o seu Marne me chamou com olhos marejados. Olhos marejados. Só queria me emprestar um lenço, eu não aceitei. Exatamente. Tivemos uma conversa ali que ele estava muito chateado, porque estava repercutindo muito as críticas públicas que o Vitorino tem feito a ele. Ácidas, exatamente. Tá bom. Então, seu Mário, pegue da palavra e não solte. Não vou soltar. Quero fazer primeiro uma homenagem a um grande aniversariante hoje, um filósofo francês chamado Montesquieu. Montesquieu foi uma das grandes figuras da literatura francesa e dono de uma frase, um aforismo que eu acho fantástico, que é o seguinte: a ignorância é a mãe das tradições. A ignorância é a mãe das tradições. Eu estou aqui com a foto dele, estou eu tenho uma verdadeira coleção dos maiores filósofos da história da humanidade, alemães, franceses, ingleses, etc, italianos, alguns italianos, como Maquiavel, por exemplo. Montesquieu,
Ele viveu a época do rei Luís XIV. O rei Luís XIV construiu o castelo de Versalhes. Que coisa mais maravilhosa. Quem conhece lá é coisa mais maravilhosa. Não, e tu não conhece numa ida só, né? Tem que ir muitas vezes. Versalhes, tu tem que E Dona Magda, ele foi visitas. amigo pessoal do rei Luís XIV. E ele disse o seguinte, falando de Platão, discípulo de Sócrates. Sócrates, para mim, foi o maior gênio filosófico da humanidade. Ele disse o seguinte, Platão agradecia por ter nascido no tempo de Sócrates. E eu rendo-lhe graças por ter me feito nascer no governo em que vivo e por ter querido que eu obedecesse aos que me fez amar. Ele fez uma homenagem ao rei Luís XIV. Foi uma figura maravilhosa que viveu no século XVIII e que pertence à história dos grandes homens da República Francesa. Tem aqui a imagem dele para que vocês vejam. Luís XIV é o pai do Luís XV e filho do XIII? Parou? E daí a imagem dele para que vocês vejam Montesquieu, foi essa figura maravilhosa, né? Ele falava de coisas fantásticas, era um dos grandes filósofos. Ele pregava, né? Ele pregava a escolástica. O que é a escolástica? A escolástica, adoro escolástica. Entre a razão e a cultura. A razão e a cultura. É uma coisa complexa. Bom, mas vamos adiante. Outro aniversariante, Dilermando de Assis. Vocês lembram dessa figura? Um gaúcho que voltou, depois de ser oficial do Exército, para viver em Porto Alegre. Ele foi o assassino, num duelo, de Euclides da Cunha, dos maiores autores brasileiros. Não foi por causa de uma mulher? A Ana de Assis. Ana de Assis. Essa mulher que mais velha que Dilermando, era um cadete, ele tinha 18 anos, ela já era uma mulher feita. Euclides da Cunha vai, como jornalista, escrever a Guerra de Canudos. Né? E aí ele volta e nota os filhos, que ele, quando viajava, ele voltava e já tinha mais um filho, né? Mas eu não me lembro direito. Morreu muita gente na Guerra dos Canudos. E aí um dos meninos, ele olhava para o menino, mas o menino, o cabelo dele parece uma espiga de milho. Isso porque era loirinho, menino, mas eu não sou loiro e tal. Até que um dia a coisa estoura. Estourou. Ele pega uma arma, vou lá matar esse canalha. Só que o outro, como oficial do Exército, fez curso de tiro e tal. E aí, duelo, pá! Matou. Bom, ele recebeu um tiro também, mas conseguiu se recuperar naquela época. Passa algum tempo, ele vai viver com Ana de Assis. E o filho mais velho foi... E se vinga do pai. Se vingar. Essa é a história. É do pai. Aí, Dilermando mata também no duelo e também é absolvido. Tu leu Canudos? Canudos, eu li muita coisa, mas é muito chato. Mário Vargas Llosa escreveu Conflitos no Fim do Mundo, genial. Isso, e Sertões é uma das obras mais chatas que eu consegui ler na minha vida. Antônio Conselheiro. Chatíssima obra do Euclides da Cunha, porque o vernáculo português é muito complicado. Você tem que ter um dicionário, você tem que ser o Guimarães Rosa. Entende aquilo, falando de tranco, essas coisas. Parou? Tranco ele entende. Parou! Tranco ele entende. Então, esse foi Dilermando de Assis, que foi morrer, veio na sua velhice viver na cidade de Bagé, minha querida Bagé. Vou falar de um grande ator, o Oliver Hardy, o gordo, né? Também estaria de aniversário hoje. Cary Grant, o gordo que tantas risadas eu dei. Cary Grant é um dos grandes atores, né? Que ocupou as grandes telas, o grande ecrã, né? E que fez filmes como Ladrão de Casaco e outros tantos. Galã da Grace Kelly. E que teve um caso rumoroso com o Randolph Scott. Ele gostava de outros. Isso. E chegou a um ponto, ele casou 6 vezes, né? Que os diretores de estúdio chamaram, ou você vai morar em casa separada ou não faz mais filme. Aí eles optaram por morar em casa separada. O cara tão craque que a mulher sabia que ele era gay e casava com ele. A Bárbara Hutton casou com ele também, né? O Evandro Lins e Silva, este escritor e político brasileiro e grande advogado, doutor Evandro Lins e Silva, escreveu alguns livros jurídicos, ensinando, inclusive, as pessoas a entender um pouco do direito brasileiro. Danny Kaye, né, ator americano que fez o Inspetor-Geral e fez Natal Branco, não White Christmas, do Irving Berlin, da música, feito pelo Bing Crosby, mas outro filme chamado Natal Branco, um Inspetor-Geral. Ele era um cômico e tal, foi uma figura muito destacada no cinema americano. Meu querido amigo Zacarias, né, que era um dos trapalhões que morreu muito cedo. Anthony Giddens, né, que foi um dos autores ingleses, né, que teve mais de 20 livros publicados. Meu querido amigo José Luis Perales, um cantor espanhol, e eu nunca vou esquecer, porque um dia eu trabalhava na Rádio Capital de São Paulo, eu era
da direção da rádio. Aí chegou lá um divulgador com o José Leugris. Eu olhei pro cara, esse cara operário, esse cara maravilhoso, com aquele espanhol, né? Aí começamos a falar em espanhol e tal, etc. Aí gravei um programa maravilhoso com ele. Ele me deu um presente, ele fez uma homenagem que me deixou muito sensibilizado. Ele disse que tinha sido a melhor entrevista que ele havia dado no Brasil, porque eu conhecia muita coisa da Espanha e tal. E são essas coisas que faz a pena a gente trabalhar no meio de comunicação, embora tenha umas chatices tipo Vitorino. O Gilles Villeneuve. Esse é o símbolo da Ferrari, um belga que morreu em Zandvoort, no Grande Prêmio da Holanda. Gilles Villeneuve é tão carismático, a Ferrari criou uma linha de moda com o nome Gilles Villeneuve. O filho dele, Jacques, também virou campeão do mundo na Fórmula 1, mas não pela Ferrari, pela Williams. Eu quero recomendar um filme ao meu querido amigo Vitorino, chamado Campo de Sonhos. Hoje é aniversário do Kevin Costner. Sabe que eu chorei quando vi esse filme. Que coisa maravilhosa. Não, de beisebol? Mesmo, mano. Muito legal. O Kevin Costner, né? E pra chorar é royalista, né? A última vez que eu chorei foi quando eu paguei meu condomínio. Eu não conseguia parar de chorar. Eu fui ver o preço do carro que eu quero e eu vi que o meu não vale um quarto. Então, chorei muito. O Vitorino teve o desplante, a disfarçatez de dizer que é boiolice um homem chorar. Que mas grosseria. Ele chora, mas que grosseria. Não, mas esse filmezinho bundão aí não. Sabe, Vitorino, o fato de tu estares de aniversário não te dá o direito de falar. Não foram privilegiados. Não tem foro privilegiado. passou da meia-noite. E esse eu quero que a dona Magda fale. Ney Lisboa de aniversário hoje. Que de aniversário hoje. Ney Lisboa. Ney, isso é um amor. Ele está fazendo hoje 60 anos. 60 anos no dia de hoje, né? E esse o Chicão fala Christian Fittipaldi. Conheci esse cara. 48. Anos atrás, ele veio aqui com o Emerson Fittipaldi, lançamento de um relógio, Fittipaldi, Baitex, até o Fittipaldi me deu botei no livro até. O cara já boa mostrou pinta aqui pra caramba. Já mostrou pra nós aqui. Christian. Deixa eu dizer uma coisa, falando em boa pinta, a ausência da Ana na bancada está sendo sentida. E aí, entre os muitos que perguntam, a Josi, aqui de Porto Alegre, o que aconteceu com a Ana, que faz 2 dias que a gente não vê ela aí, ela faz muita falta. Não faz só para vocês, a Ana faz muita falta aqui para nós também na bancada. A Ana tá assim, a gente não sabe se é por causa do ar-condicionado, ela tem dor de ouvido, a garganta tá ruim, sabe? Eu acho que essas mudanças de temperatura, então... Não veio nem na rádio, né? Não, porque ela não tá legal. Então, acho que ela ficou de resguardo esses 2 dias, mas no final de semana, acho que segunda-feira ela estará aqui de volta. O Vitorino sempre está de resguardo. O Vitorino tá sempre de retrega também, né? Eu acho que, assim, vou dizer uma coisa para vocês. Só para vocês. Para mim, faltar ao trabalho precisa ser um motivo muito forte. Muito forte mesmo. É verdade. Muito grande. Não tenho por hábito de faltar ao trabalho por qualquer coisa. Olha, são 12 anos de Rede Pampa. Eu não tenho nenhum atestado médico, né, Pedro? O senhor viajava muito antes, né? Tu tem atestado na companhia aérea. Não, para aí. Eu viajava a trabalho. Para que tu tem atestado até de ginecologista. Sério? É verdade. Eu quero me solidarizar, com o Chicão. Rapaz, hemorragia obstétrica, o Chicão tem umas 3 já. Se tu fizesse a tua cirurgia, não precisou apresentar. Tu apresentou também. Tenho certeza que o Chicão, eu conheço o Chicão. Olha aqui, ó. Chicão, tô fã, nem espeto, isso. Ainda muitas manifestações com relação ao aniversário do Gustavo Vitorino, tanto no WhatsApp quanto no e-mail. Ginecologia. Hoje também quer um clipe, ele mandou. E aí o Fernando... Todo mundo quer um clipe agora. Presta atenção. E a Monique faz de conta que não é com ela, nem olha pra gente. Não, porque ela tá anotando o horário que vocês vão pro SOI. Ela tá fazendo a agenda do SOI, tá lotada. Tudo pro milho. Muito bom ver a união e companheirismo de vocês. Perceptível no carinho demonstrado por todos com o Vitorino e seu aniversário. Parabéns a todos pelo programa. Fernando Mietrlik, de Charqueadas. Tu achou verdadeiro, Mário? Tu achou bem sinistro a bancada?
Eu achei 50% de cinismo. Que tu não tomasse... Eu não compacto tudo disso que ele está dizendo. E tu tá fazendo uma dobradinha que não te é recomendável. Só porque o cara te dá carona numa moto? Só porque te dá carona numa moto. Olha aqui, tu é chinelo, hein? Tu é chinelo, carona na moto. E tá chovendo, tá chovendo. Eu até venho mais de carro para dar carona, mas de moto não dá carona. É ruim botar o Chicão atrás de mim é ruim. O Chicão atrás de mim é ruim. Essa fama que o Chicão tem. Não, brincadeira tem hora, Marne. Olha aqui, ó. O professor Marne não citou a fonte dos dados sobre o massacre de negros no Brasil. É uma ONG? Aliás, quantos desses massacrados eram inocentes e foram mortos por engano? Quantos brancos foram mortos nesse mesmo período? O Alex, do Praia de Belas, da Praia de Belas. Alex, eu apenas foquei os negros assassinados, porque esse é o enfoque. Sobre os brancos assassinados, nós tivemos, faça um cálculo, 63 mil pessoas assassinadas no Brasil. Faça um cálculo, é muito simples, né? 25 mil jovens, né? Eu não estou falando de negros com mais idade, eu não estou falando de brancos, eu não estou falando absolutamente disso. E todo esse levantamento foi feito em função dos 130 anos da abolição da escravatura. Esta é a grande explicação e eu vou continuar, enquanto me permitirem, a esta luta pelos negros do Brasil. Segunda-feira traremos a estatística dos cafuzos, dos mamelucos, todos. O que é isso? As várias mamelucos, índio, casado com negro. Sabe o que é cafuso? A pessoa está atrapalhada, não sabe o que está acontecendo, está cafuso. Eu achei que o cafuso fosse o filho da catifúndia. O cara tá meio cafuso. Não há condição. Seu Marne, eu não deixaria meu filho. Platão. Não, eu quero mostrar para vocês uma coisa incrível e que eu penso ser um assunto para nós debatermos em outro momento aqui no nosso programa, mas que o acidente que houve com o marido da rainha Elizabeth é muito emblemático nessas coisas todas. Ele está com 97 anos. Estava dirigindo a sua Land Rover quando, de repente, uma senhora que estava num outro carro com outras pessoas, com crianças, foi um acidente horrível, ninguém morreu, mas tinha criança dentro do carro, ele se feriu e sabe-se, isso tudo foi muito criticado, nos jornais foi muito criticado e lá nós sabemos, na Grã-Bretanha, que a carteira de motorista vence quando uma pessoa completa 70 anos. E esta precisa ser renovada por meio de uma simples avaliação a cada 3 anos. Certamente que ele não faz essa avaliação, né? Com 97 anos, então eu acho que isso é uma coisa que eu não sei se a gente presta atenção nisso na nossa legislação aqui. Olha, ele diz assim, estava dirigindo para casa e viu, a senhora disse, estava dirigindo para casa e viu um carro, um Land Rover preto, que saiu de uma avenida lateral, não parou. Foi o que contou uma testemunha que assistiu, né, o acidente todo. Então, eu acho que isso, ele afirmou que uma das 2 mulheres que estavam no outro veículo era a mãe da criança, estava bastante transtornada. Tanto ele e outro motorista fizeram ele e a motorista do outro carro fizeram um teste, né, de alcoolemia, que é um procedimento padrão lá da polícia, e ele teve que fazer. Com certeza. Só que dirigir aos 97 anos, o que ele disse? Ele disse, o sol bateu nos meus olhos e eu me atrapalhei. Temos que falar sobre isso aqui também, porque eu acho que todos nós, a gente se dá conta que a gente já não dirige mais igual. E dirigir é uma coisa que tem muito a ver com autonomia. E quando como é bom a gente se sentir com autonomia, com independência, né? Então isso é uma coisa para alertar famílias, que às vezes tem pessoas de mais idade que gostam de ter autonomia, construir algum tipo de ajuda para essas pessoas, tipo, não, vamos juntos, mas cada um, né, de um jeito carinhoso, tentar estabelecer alguns limites, né? Porque às vezes as pessoas também ficam constrangidas de impedir alguém que se sente tão bem tendo autonomia. É um dos alicerces da felicidade, né? Vamos embora! O Vitorino vai para casa comer a Marta Rocha, a torta Marta Rocha. Comer quem? A torta Marta Rocha e os sanduichinhos. Desculpa, errei. Um bom final de semana a vocês, que nos encontremos sãos e salvos todos na segunda-feira, logo depois do Jornal da Pampa. Beijo, cuide-se.
Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.